Você já imaginou um programa de televisão tão sombrio que transformou pessoas comuns em cúmplices involuntários? Um show que realmente aconteceu e provou até onde o ser humano pode ir quando as câmeras estão ligadas. Hoje, eu vou te contar sobre o pior reality show da história. E o mais assustador: ele não é ficção. Tudo começou em 2010, na França. A emissora France 2 anunciou um programa piloto, um novo tipo de game show. O nome parecia inofensivo: Le Jeu de la Mort, o jogo da morte. Os participantes acreditavam estar testando um novo formato de reality show. Sem roteiros, sem atores, apenas pessoas reais, dispostas a obedecer às regras do jogo. Mas ninguém sabia o que realmente aconteceria dentro daquele estúdio. O cenário era grandioso. Luzes coloridas piscavam, a plateia aplaudia, o som das buzinas enchia o ar. No centro, uma apresentadora carismática sorria para os competidores. A proposta era simples: um jogo de perguntas e respostas. A cada erro cometido pelo participante que estava preso numa cabine, o outro jogador deveria apertar uma alavanca e aplicar um choque elétrico. A cada rodada, a voltagem aumentava. A plateia gritava. A apresentadora incentivava: continue, você pode ir mais longe. E do outro lado do vidro, o homem gritava de dor. Pedia para parar. Implorava por piedade. Mas o jogo continuava. Os candidatos acreditavam que o experimento era real. Eles viam o homem se contorcendo, suplicando. Mas, sob a pressão das luzes, dos gritos e da autoridade da apresentadora, quase todos seguiram até o fim. Dos 80 participantes, 80% aplicaram o choque final. Aquele que, na teoria, poderia matar alguém. Eles apertaram a alavanca, mesmo ouvindo o silêncio absoluto da vítima após o último grito. Mas o homem não estava morto. Ele era um ator. Nada ali era real. Pelo menos não da forma que os participantes imaginavam. O que eles não sabiam é que tudo fazia parte de um experimento psicológico. Um estudo sobre o poder da televisão, da autoridade e da obediência. Uma releitura moderna do famoso experimento de Stanley Milgram, que décadas antes já havia mostrado o lado mais sombrio da mente humana. A diferença é que dessa vez, a figura de autoridade não era um cientista, era uma apresentadora sorridente. Era um show, era a TV. Pense nisso por um momento. As pessoas não obedeciam porque acreditavam estar salvando o mundo ou cumprindo ordens militares. Elas obedeciam porque era entretenimento. E o público do outro lado da tela vibrava com aquilo. Ria, comentava, compartilhava. O experimento pretendia denunciar o poder que os programas de TV têm sobre o comportamento humano. Mas o resultado foi muito mais inquietante, porque mostrou algo que ninguém queria admitir. Que diante de um palco iluminado e uma plateia animada, a consciência humana se dissolve. Durante o experimento, os psicólogos notaram algo estranho. Alguns participantes suavam, tremiam, choravam, mas mesmo assim continuavam obedecendo, como se uma força invisível os conduzisse. Era como se o som das palmas, as luzes piscando, a voz da apresentadora dizendo: "Você precisa continuar", criassem uma hipnose coletiva. E por alguns minutos, aqueles participantes deixavam de ser eles mesmos. Você já pensou nisso? Em como uma plateia pode transformar o certo em errado? Em como um estúdio pode virar uma prisão moral? E um jogo pode se tornar um espelho do inferno? Porque foi exatamente isso que aconteceu. Um experimento científico, disfarçado de reality show, revelou que quase todos nós somos capazes de apertar a alavanca, desde que alguém nos diga que é apenas diversão. Depois da exibição do programa, muitas pessoas afirmaram que se sentiram mal ao assistir. Outras riram, e houve quem dissesse que queria participar de algo parecido. A fronteira entre o estudo e o entretenimento havia se quebrado. E sem perceber, o jogo da morte havia se transformado num ritual moderno. Um espelho onde o público se via e não gostava do que via. O jogo da morte
terminou no mesmo dia em que foi exibido. A França inteira reagiu com choque, indignação e fascinação. O programa não foi repetido. Mas ele não precisou ser. A semente já estava plantada. Nos anos seguintes, novos reality shows surgiram, mais ousados, mais extremos, mais reais, e sem perceber, o que começou como um experimento se tornou um modelo. O sofrimento virou conteúdo, o desconforto virou audiência e, como sempre, o público quis mais. Você já notou como alguns programas de hoje parecem testar os limites humanos? Câmeras 24 horas, competidores exaustos, provas de humilhação, de medo, de isolamento, tudo por alguns segundos de fama. E enquanto o público assiste, comenta, vota, ninguém se pergunta onde está a linha que separa o jogo da tortura. Talvez ela já não exista mais. O jogo da morte foi um experimento real, mas parecia uma profecia. Ele mostrou que a obediência cega e o desejo por atenção são combustíveis perfeitos para criar monstros, não na ficção, mas na vida real. E talvez no futuro, quando a inteligência artificial dominar o entretenimento, não precisaremos mais de apresentadores, nem de atores. A própria audiência será o show. Imagine um mundo onde cada gesto seu é filmado, cada reação medida, onde a câmera do seu celular é o novo estúdio e o público invisível decide o que você deve sentir. Um mundo onde todos participam de um reality sem saber que estão nele. E agora vem o plot twist. Você está ouvindo essa história, visualizando as luzes, o palco, o botão vermelho, o som do choque, a plateia gritando, continuem! Mas há algo que talvez você não tenha percebido. Neste momento, você também está participando do experimento, porque enquanto você ouve, o algoritmo mede o tempo que você ficou aqui, a intensidade da sua atenção, o seu comportamento diante do medo. E, de certa forma, você também apertou o botão. O pior reality show da história não foi aquele exibido na França. É o que continuamos criando todos os dias. Na internet, nos vídeos, nas transmissões que assistimos sem pensar. Cada clique é um voto. Cada visualização é uma escolha. E a pergunta é: você ainda acredita que é apenas espectador? Ou será que, no fundo, você também faz parte do show? Porque no final, o verdadeiro jogo da morte não está mais na TV. Está nas telas, nos olhos que observam, nos dedos que clicam. E talvez, agora mesmo, alguém esteja observando você.